Olá, pessoal do 7º ano. Vamos dar início à aula de Geografia fazendo a correção da nossa atividade da semana passada, onde falamos sobre os fatores climáticos e o clima do Brasil. E na primeira questão foi pedido para vocês observarem a imagem e responder qual o fator determinante para o clima da área retratada. Bom, aqui é uma foto de Recife, tá, pessoal? E o que se destaca nessa paisagem é a proximidade com o mar. Como todos nós sabemos, a água, ele tanto consegue absorver o calor mais lentamente do que a terra, quanto ele também perde calor mais lentamente que a terra. Isso faz com que, durante o dia, essa água do mar, ela que recebe bastante calor, à noite ela está aquecida e como a terra perde calor mais lentamente, ela passa a transmitir o calor das águas do mar para o meio ambiente, tornando assim as noites de Recife mais quentes. Isso faz com que a cidade de Recife tenha uma amplitude térmica menor, ou seja, a diferença da menor temperatura para a maior temperatura, ela é pequena. Além disso, pela proximidade com o mar, há bastante umidade no ar dessas cidades próximas aos oceanos. Então, a característica ou fator climático que influencia o clima de Recife vai ser a maritimidade ou proximidade com o mar, na letra D. Já o segundo, qual o fator determinante que faz o clima de Camocim de São Félix ser mais frio que os das cidades circunvizinhas? Nós todos sabemos que Camocim é mais alto que as cidades vizinhas. Então, o fator predominante para o clima de Camocim ser um pouco mais frio é a sua altitude, porque quanto mais alto o lugar, mais frio ele é. E a resposta do segundo vai estar na letra B. Acerca das influências dos diferentes fatores sobre a dinâmica climática, julguem os itens a seguir, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As diferenças de latitude interferem no clima em razão da temperatura dos oceanos nos diferentes pontos da Terra. Vejam só, a primeira parte que diz as diferenças de latitude interferem no clima, está correto, porque latitude é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Porém, o que determina essa diferença de temperatura não é a temperatura dos oceanos, e sim a irradiação solar, que na parte central da Terra é maior. Então, essa afirmativa vai estar falsa. As áreas sob maior influência da continentalidade tendem a apresentar menos umidade, salvo quando há interferência de outros fatores climáticos. Continentalidade é a distância do mar, distância dessa grande massa de água. E nós sabemos que para haver chuva é necessário que haja evaporação da água, ou evapotranspiração das plantas. Então, essa afirmativa aqui vai estar correta. Quanto maior a distância do mar, quanto maior a distância das massas de água, menor tende a ser a umidade desse lugar. Menor quantidade de chuvas também. Letra B, verdadeiro. Regiões que sofrem com uma menor umidade do ar costumam apresentar uma maior amplitude térmica. A gente sabe que umidade do ar é a quantidade de água, as gotículas de água que estão no ar. E a gente já viu que a água é um regulamentador térmico. E essa resposta aí vai estar verdadeira também. Então, letra C, verdadeiro também. A letra D diz: o relevo não exerce influência sobre o clima, sendo apenas modificado por ele. Essa afirmativa está falsa. Um exemplo que temos como o relevo influencia o clima é aqui, né, no Planalto da Borborema, que por ele existir impede a passagem de ventos úmidos para o sertão e por isso lá nós temos a seca. Então, letra D, falso. O relevo influencia sim o clima. O quarto, ele pede para a gente observar a imagem abaixo e assinalar a alternativa correta quanto ao que ela representa. E aqui nós vemos, né, a temperatura de Camocim em determinado dia
e ele marca os outros dias da semana com diferentes temperaturas e quantidades de chuva também. Ele representa aqui um tipo de tempo que vai haver em Camusim. Lembrando que, para ser determinado o clima de uma cidade, é necessário o estudo de vários anos com a permanência daquela característica climática. Quantidade de chuva, temperatura máxima e mínima, pressão atmosférica. Vários anos para determinar o clima. Já o tempo, não. O tempo ele pode amanhecer frio, à tarde ser chuvoso e termos uma noite sem chuvas também. Temperaturas que podem aumentar durante a tarde e diminuir durante a noite. Isso é o tempo. Lembre-se, a mulher do tempo determina o tempo todos os dias. Então, essa foto aqui representa o tempo em Camusim nesse período e a resposta está na letra B. Relacione a definição com o termo definido. São grandes massas de água que circundam, ou seja, se movimentam pelos oceanos e contribuem para a circulação e distribuição de calor no planeta. Distribui também a frio se vierem do polo, por exemplo. Essas são as correntes marítimas. E a letra D aqui na penúltima bolinha. É a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador, que é o principal paralelo terrestre. A distância em graus de qualquer ponto da Terra é a latitude. Então, na segunda bolinha. É a distância vertical medida entre determinado ponto e o nível médio do mar. A altitude e a temperatura do local em que ela é mensurada são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior a altitude, aumenta a temperatura, diminui. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso nada mais é que a altitude realmente, né, minha gente? Então, a letra A para essa aqui. Primeira bolinha. São grandes porções de ar que se deslocam na atmosfera. Essas são as massas de ar, né? E ela está aqui na última bolinha. As temperaturas também é influenciada pela maior ou menor distância de um lugar em relação ao oceano. Essa é a maritimidade, né? Então, a maritimidade está aqui na terceira bolinha. Vamos para outra questão. Observe o mapa com os climas brasileiros e assinale os tipos climáticos marcados no número 5, aqui embaixo no sul do Brasil, e o número 3, respectivamente. O número 5 é aquele que fica abaixo do trópico de Capricórnio e é aquele clima do Brasil que é mais frio, que não tem características tropicais. Como ele fica abaixo dos climas tropicais brasileiros, ele é o subtropical. Já o 3 aqui, ele é aquele clima predominante no sertão nordestino, que ele tem pouca quantidade de chuva e essa chuva é mal distribuída durante o ano. É o semiárido, ou tropical semiárido. Então, a resposta desse daqui vai estar na letra D. O 7º, o Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra, o que resulta em climas que não apresentam 4 estações bem definidas. Na maior parte do Brasil, a gente tem uma estação chuvosa, nosso inverno, e uma estação seca, nosso verão. A única parte do Brasil que foge a essa definição vai ser justamente o do clima subtropical do sul, certo? Resposta do 7º, na letra C. O 8º, o Brasil, em face de sua enorme dimensão e da influência de outros fatores estáticos e dinâmicos, possui uma grande variedade de tipos climáticos. Assinale o tipo climático que domina a região norte do Brasil. A região norte do Brasil é aquela ocupada pela região amazônica, tá? Ele fica próximo à linha do Equador e tem a grande floresta influenciando. Então, ele é bastante quente pela proximidade da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente o local.
E ele também é bastante chuvoso. Então, ela é o equatorial úmido, e a resposta do oitavo está na letra A. Em relação aos tipos de clima do Brasil, relacione corretamente a coluna 1 de clima com a região em que é encontrado na coluna 2. Então, o clima equatorial, ele é predominante, né, na região norte e em parte da região centro-oeste. Então, tá na letra aqui, na segunda bolinha. O tropical, veja, o tropical, ele vai apresentar-se na região central do Brasil e também na região centro-oeste. Então, letra D aqui. Tropical de altitude, ele vai estar predominante nas áreas serranas da região sudeste. O tropical atlântico é aquele litorâneo, o clima litorâneo, tá? Ele vai estar em grande parte do litoral brasileiro. O subtropical, ele vai estar apenas mais caracterizado no sul do Brasil. Então, a gente tem que afastar aqui um pouquinho para mostrar aqui, ó, predominante na região sul do Brasil, subtropical. E o tropical semiárido é aquele característico do Nordeste, né, do sertão nordestino. Então, mais uma vez, eu vou ter que afastar aqui para ele vir aparecer. É o tropical, o clima típico da região Nordeste. O 10º, os domínios morfoclimáticos são classificações geográficas abrangentes que envolvem clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo, e se relacionam e caracterizam uma determinada região. O Brasil apresenta 6 domínios morfoclimáticos, que são o Amazônico, a Caatinga, os mares de morro, o Cerrado, as araucárias e as pradarias. Quanto ao clima, por exemplo, o domínio amazônico e o domínio da Caatinga se distinguem por apresentarem, respectivamente, o clima equatorial e o semiárido, ou tropical semiárido, né, que está na letra B. Com isso, terminamos a nossa correção. Até o nosso